Entrevista do dia. E mais do que rapidamente, já vamos à segunda entrevista de hoje. O dia está corrido, está pegado, está dinâmico. E quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a nutricionista Andréia Gigliotti. Ela, que é nossa colunista de toda quarta-feira, volta e meia, reaparece aqui como entrevistada, como no caso de hoje. A Andréia está aqui para falar de alimentos contra o estresse e a estafa. Bom dia, Andréia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, e vocês? Tudo certinho também. Vamos lá, eu e Jonathan Alves estamos muito curiosos, como eu imagino que grande parte da nossa audiência, olha lá, se não toda ela, como um alimento, Andréia, pode atuar contra estresse e estafa. Conta isso pra gente. Bom, existem inúmeros nutrientes que são fundamentais, não digo importantes, mas fundamentais para que a gente tenha um bom equilíbrio dos neurotransmissores e de alguns hormônios, como por exemplo o cortisol. Quem é o cortisol? É o hormônio relacionado com os níveis de estresse elevado. Então, nós conseguimos avaliar isso na prática clínica através de exames de laboratório, o cortisol sanguíneo, que é um exame que, juntamente com a avaliação clínica, obviamente, exame isolado, a gente nunca vai considerar sendo o grande marcador. Então, nós temos os níveis de cortisol sanguíneo e temos os salivares. Como o nível salivar é um pouco mais complexo, nós dosamos o sanguíneo mesmo. E existem muitos nutrientes que são capazes de modular este hormônio, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol sanguíneo, ele deve estar na faixa entre 11 e 15 no máximo. Acima disso, essa pessoa está muito estressada, ela está num estresse crônico, ela não deveria estar com essa produção de cortisol tão alta pela manhã. Quanto mais alto o cortisol, pior. E quanto mais baixo também. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, nenhum dos dois extremos. Então, normalmente, quando o cortisol baixa, quando a pessoa ela vem de um estresse crônico depois de muitos anos, que a pessoa começa a ter sintomas, muitas vezes confundidos até com depressão. É aquela pessoa que começa a ter muita dificuldade de acordar, ela tem dificuldade de sair da cama. Então, depois de um estresse prolongado, em que a pessoa está pilhada, está ligada no 220, né, naquele estresse, ela, depois de muitos anos, a glândula suprarrenal, ela começa a ter uma falha na sua produção do cortisol, e aí esse cortisol começa a ficar muito baixo. Quando ele fica baixo, a pessoa é como se tivesse com uma bateria no 40%, ela começa a desligar. Tô me reconhecendo nisso aí, viu, Jonathan? Pois é. O Jonathan já é o contrário. Porque ele é de um entusiasmo pela manhã que às vezes me irrita. Eu brinco, né? Perfeito. Pelo amor de Deus. Então o cortisol dele tá reguladinho, porque o grande parâmetro é essa energia de manhã, né? Então quando a pessoa ela tem essa queda de energia pela manhã, mais dificuldade mesmo em ligar, em se concentrar, em produzir, é muito comum, claro que esse é um parâmetro só, mas é muito comum que ela tenha o cortisol mais baixo. E quais são os alimentos que modulam o cortisol? Então nós temos vários, né? Nós nunca vamos sair de uma alimentação muito saudável, obviamente. Mas, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C e a vitamina B5 são duas vitaminas extremamente importantes para alimentar a suprarrenal. Então, cada órgão do nosso organismo, ele utiliza uma série de nutrientes. Então, quando nós estudamos a bioquímica dos nutrientes associada com a parte metabólica, o que eu estudo muito? Que nutrientes são importantes para nutrir determinados órgãos? Então, quando falamos de suprarrenal, que equilibra os níveis de cortisol e outros hormônios, nós falamos muito da vitamina C. É a primeira vitamina que vem à mente. Depois, o complexo B, especificamente a vitamina B5. Falando em vitamina C, qual é o principal alimento-fonte? Acerola. Acerola ganha de 10, literalmente 10 da laranja. 10 vezes mais 10 vezes mais. Então, a laranja, o kiwi, o morango, o caju, as frutas cítricas contêm vitamina C. Mas a acerola tem 10 vezes mais. Goiaba tem?
Goiaba tem, mas a acerola tem 10 vezes mais. Esses alimentos fontes, eles têm mais ou menos 50 a 70 miligramas de vitamina C por 100 gramas do alimento. A acerola tem 900 miligramas, 1000 mais ou menos. Tá. Então é uma quantidade muito maior. Então a acerola, quando eu vejo os exames de sangue dos pacientes que têm a vitamina C mais baixa, normalmente são pessoas que já vêm desse quadro, né, de um estresse crônico, porque quando a pessoa está muito estressada, o organismo ele consome muitos nutrientes, né? E dependendo do hormônio que nós estamos falando, vai consumir mais de alguns nutrientes do que de outros. Então, pessoas estressadas normalmente têm uma redução da vitamina C. E de complexo B de maneira geral, né? Deixa eu te perguntar uma coisa específica. Bem, não, fala então do complexo B, aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que cabe para as duas vitaminas. Complexo B nós temos muito nos folhosos verde escuros, né? E não só o complexo B verde todo. Escuro? Escuro tem mais do que os verdes claros, né? Então, claro, alface tem menos, couve tem mais. Tem muita, o espinafre tem bastante, a rúcula. Então, isso, esses alimentos verdes escuros, eles sempre vão ter uma concentração maior de nutrientes de maneira geral. Perfeito. Então, o que não pode faltar? Alimentos verdes escuros nessa dieta, almoço e jantar. E muitas vezes, dependendo da pessoa, a gente precisa ainda de um extra. E aí é quando eu passo, por exemplo, um suco verde para a pessoa consumir algumas vezes na semana. Por quê? O suco verde vai ter folha, né? A gente põe ali uma folha ou duas de couve. Então, nós temos um extra de nutrição neste dia. Então, de maneira geral, alimentos ricos em complexo B são os folhosos verdes escuros, os alimentos integrais de maneira geral, aí entra os grãos integrais, entra a aveia, entra a quinoa, uma alimentação à base de alimentos mais integrais. Tá. E aí, a minha pergunta que eu ia fazer quando você estava falando de vitamina C, mas serve também para vitamina D, é a seguinte: quando você recomenda suplementação, porque aí se você me falar, tem que tomar acerola, e eu sair tomando muito de acerola, eu sei que você vai brigar comigo, porque fruta transforma em açúcar, aquela coisa toda que a gente sabe, enfim. E se não der conta a acerola, eu posso fazer a suplementação, porém, com orientação? Acompanhamento, sim, claro. Não vou sair tomando Cebion aí. Não, de jeito nenhum, até porque muitos são cheios de açúcar, cheios de corante. Por isso que as vitaminas prontas, eu já peguei pacientes tomando Cebion da vida, essas vitaminas C prontas, e o nível sanguíneo era baixo. Andréia, que antes, é que essa história de ter acompanhamento, tal, nutricionista, ela é relativamente nova. Sim. Né? Em casa, meus pais, quando eu era pequeno, eles socavam vitamina na gente, era Cebion, era biotônico, era não sei o que, era o tempo todo, entendeu? Mas nós tínhamos também um outro cenário muito mais favorável à nutrição. Tinha mais de maneira alimentação geral. Uma alimentação mais saudável, muita gente tinha uma hortinha no fundo, né? Alimentos sem agrotóxicos, eles têm um valor nutricional muito maior. Nos dias de hoje, com toda essa nossa correria e com toda a poluição que nós temos, tanto em ar quanto nos alimentos através dos agrotóxicos, os alimentos eles têm um valor nutricional mais baixo e o consumo pelo nosso organismo é muito alto, porque uma pessoa que está em estresse, ela está consumindo mais nutrientes. Então é muito importante que ela tenha mais atenção. E infelizmente a gente vê o contrário. Quanto mais corrida é a vida da pessoa, mais errado ela se alimenta, né? Porque não tem tempo, porque não se organiza. Tudo e aí vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Porque assim, eu já conversei sobre isso com você, assim como falo com a Andréa Zani da farmácia Manipulis. Porque eu que me consulto com a Andréa Gigliotti, a Andréa, ela pede suplementação em casos específicos manipulado. Baseado em exames manipulados. Exame manipulado, porque isso é personalizado, é individualizado. Mas o que a gente mais nota, e eu fazia isso antes de me consultar com a André, e tomei um puxão de orelha por causa disso, a gente entra na farmácia, olha lá a suplementação, complexo vitamínico para homem, mais 40, mais 50, mais 60, para mulher, tá? O que você faz? Você sai comprando, tem tudo aqui, 100% da sua necessidade diária. A gente sai comprando e sai tomando. Errado. Né? Eu até te fiz essa pergunta em uma consulta, ela falou, de jeito nenhum. Aqui é assim, é baseado em exames, fiz uma pancada
de exame de sangue. Ela fez outros lá, bioimpedância, biorressonância. E aí depois fez um monte de suplementação que eu levei na Manipules e é tudo devidamente personalizado. Exatamente. Tem que ser assim. E quando eu vejo, hoje as pessoas fazem muito isso, né? Gastam horrores de dinheiro com suplementos. Com suplementos que muitas vezes, na maioria, não está atingindo o que a pessoa precisa, ou tem doses mínimas do que ela precisa muito, ou tem doses altas do que ela nem precisa. E eu já tomei 8 comprimidos por dia. Era um suplemento, vitamina K, vitamina D, vitamina A, vitamina I, complexo B. Eu tomava 8. Tá, ok, até não está errado, mas e a dose? Era para você? E seus exames? Pois é. Alguém falava, o educador físico falava que era bom. Eu não pedia orientação. Eu ouvia ele dizer que era bom e ia lá comprava. Aí um outro amigo meu que fazia academia, outro que corria, aí eu tomo isso, aí eu tomo isso aqui, eu tomo um colágeno. Eu saía comprando, cara. Não, a gente tem que organizar. E era uma grana. Você gasta uma grana. Com alguns suplementos, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa comer uma fruta por dia, equivale a uma cápsula desses suplementos de farmácia, de prontos, né? Esses que são prontos. Porque a gente olha a concentração, ela é muitas vezes próxima de uma fruta, de 2 frutas por dia. Sendo que o alimento, ele sempre é muito melhor, porque ele carrega outras substâncias além dos nutrientes, como as fibras, que não tem na suplementação, os fitoquímicos, que a gente não coloca, a gente não consegue nunca imitar o alimento. O que eu tento fazer, o máximo possível, personalizar de acordo com os exames e tentar imitar o alimento, colocando um pouco, né, ali para ter aquele contexto de o organismo, os nutrientes, eles agem em sinergia, um precisa do outro. Então, se você também põe dose muito alta de um, você vai descompensar outro. Isso acontece. Quando a gente estuda a bioquímica dos nutrientes, a gente vê esse casamento entre os nutrientes. Então, um precisa do outro. E não é sair tomando. A pessoa precisa, na verdade, estudar, né? Como tudo nessa vida, a gente precisa estudar muito para fazer uma suplementação adequada, porque excesso também de algum suplemento que a pessoa não precisa também gera toxicidade e risco de doenças. Exatamente. Então, tudo tem que ser avaliado mediante exames. E voltando no nosso assunto estresse, né? E aí aí eu quero colocar, né, essa importância das pessoas terem um consumo mais alto desses alimentos ricos em folhas verdes escuras, em acerola, as castanhas, de maneira geral, tem muito magnésio. O magnésio, ele é um outro nutriente muito depletado em casos de estresse. Pessoa mais estressada, ela é muito tensa. O que o magnésio faz? Ele é um relaxante muscular, ele relaxa a musculatura, além de aumentar alguns neurotransmissores, como a serotonina. A serotonina é o neurotransmissor associado com a pessoa mais calma, mais tranquila, não tem aquele estresse, aquele pico de alteração de humor, né? Então, quando nós falamos nesses estados de alteração, tanto de humor, que vai acabar, tá tudo meio casado, né? Alteração de humor com estresse, uma coisa leva a outra, porque às vezes a pessoa ela está tão ansiosa, né? Às vezes o estresse leva à ansiedade, ou a ansiedade leva ao estresse, a irritabilidade. Então tá tudo ligado, né? O corpo ele tá todo, né? Esses neurotransmissores funcionam todos, né? Em sinergia. E o que é muito importante também é a qualidade do sono, né? Pensando nessa questão do estado emocional, o que eu vejo hoje, as pessoas tomando excesso de cafeína. Cafeína é uma substância bacana em dose baixa, porque ela ajuda a dar aquele foco, aquela concentração, mas em excesso ela piora tanto foco quanto ansiedade e irritabilidade. E muitas pessoas são sensíveis à cafeína e isso vai ter um reflexo no período noturno, aí ela não dorme bem. Quem não dorme bem está tudo indo por água abaixo, porque essa pessoa ela vai ficar mais irritada, mais nervosa, mais estressada, mais impaciente e não vai ter memória, não vai ter energia, não vai ter concentração. Não é meu caso, eu posso tomar 1 litro de café antes de dormir, que tá tudo certo, meu sono é pesado, mas brincadeiras à parte, curiosidade, e tem inclusive gente me perguntando pelo meu WhatsApp particular. Você falou de alimentos anti-estresse, e aí perguntaram o seguinte, eu já te fiz essa pergunta anteriormente. Maracujá e maracujina, né, que na verdade é a passiflora com o nome comercial. Isso. Funciona contra o estresse, deixa a pessoa mais calminha. Fruta maracujá, não. Por quê? Porque a passiflora, sim, está na folha do maracujá. Então, quando a gente fala fruta
Eu acredito que seja um efeito placebo quando a pessoa toma um suco de maracujá e fala que ficou calminha. Ou porque tem muito açúcar e aí ela fica relaxadinha momentaneamente, né? Porque as pessoas põem muito açúcar num suco de maracujá. Então é aquela história, uma água com açúcar para acalmar. É mais ou menos isso, né? Dá uma amolecida. Dá uma amolecida, que isso não é nada saudável. Mas a passiflora, sim, a gente trabalha com ela, inclusive em suplementação. Ela é bacana para controle de níveis de ansiedade e para ajudar a dormir. Então, assim, são suplementos que devem ser usados à noite, porque estimula o sono, né? Perfeito. E faz o sono mais reparador. E em relação à estafa, ao cansaço extremo, valem as mesmas dicas ou são outros alimentos? Valem as mesmas dicas. Aí nós temos que pensar muito na questão do sono de novo, porque assim, para mim é prioridade quando o paciente chega dormindo mal. Ele precisa dormir, ele precisa descansar. É prioridade, porque enquanto ele dorme mal, muitas coisas não vão caminhar bem. Muitas queixas, elas vão continuar acontecendo. Então, aí algumas dicas para a pessoa dormir bem. Jantar o mais cedo possível, não jantar próximo. Ir com a barriga cheia para cama. Isso é péssimo, acaba com a noite de sono, né? De muita gente. Para que a pessoa entenda, é assim, em vez de o seu cérebro e o seu corpo ficarem se ocupando da sua recuperação, fica mandando sangue e fica ocupando a digestão, né? Exatamente. O corpo não sabe se trabalha, se descansa, o que faz, aí vira aquela bagunça, não faz nenhuma coisa nem outra direito, né? Então é importante tomar um chazinho calmante à noite. Pode ser um chá de passiflora, pode ser um chá de Melissa officinalis, pode ser um chá de mulungu, pode ser um chá de capim-cidreira. São chás calmantes. Camomila, que são... não? Camomila, sim. Camomila também. Então, esses chazinhos à noite também, eles vão ajudar a aumentar alguns neurotransmissores, como o GABA, como a serotonina, que vão dar aquela relaxada e estimulam a produção da melatonina, que também é o hormônio relacionado a uma boa qualidade de sono. Então, dormir bem, né? Pensando nessa questão aí, jantar mais cedo possível, isso é muito importante. E da estafa, a gente precisa reduzir muito a quantidade de açúcar da dieta. O açúcar é um combustível barato, adulterado. Eu falei, igual você parar o carro num posto de combustível e colocar um combustível adulterado. Anda, mas para rápido, né? Anda, mas vai parar. O corpo é assim. Então, a pessoa, ela vai ter um pico de energia, porque açúcar é energia pura, e cai depois. Quando cai, é a mesma coisa para o café. O raciocínio é meio parecido, com uma bioquímica diferente. Mas a pessoa, ela toma um café com açúcar, aí ela piorou tudo. Aí ela tem aquela energia, aí daqui a pouquinho aquilo cai, aí ela vai buscar de novo, mais café. Sobe e desce. Então, essa questão dessa estafa, a pessoa precisa reduzir o consumo de cafeína, precisa reduzir o consumo de açúcar, alimentos ultraprocessados de maneira geral, ricos em gorduras ruins, e passar a ter uma alimentação com mais gorduras boas, mais abacate, mais castanhas, mais sementes, alimentos integrais. Esses alimentos são energia boa para o nosso organismo, vão trazer uma energia mais constante, mais gradual, então não vai dar pico. Então a pessoa, ela tem uma energia mais estável, ela vai se sentir mais disposta por um tempo maior. Então, alimentos que fazem esses picos de glicose, como açúcar, vão ter um desfecho muito ruim daqui 2, 3 horas no máximo. A pessoa vai querer buscar de novo, por isso que as pessoas ficam nesse ciclo de doces, de café, de açúcar, e não tem energia, né? E não tem disposição. Então, são mudanças, muitas vezes, simples, mas que fazem muita diferença. E água, sempre, né? Uma boa hidratação, porque também quantas pessoas que não ficam cansadas ao longo do dia porque não tomam água, não se hidratam. A falta de água cansa? Sim, a pessoa tem, não é que cansa, na verdade uma leve desidratação causa uma queda de energia, a pessoa ela fica mais fadigada. Então, se a gente tem uma boa hidratação, você vai ter mais energia por uma via de você ter mais líquidos, né? Ter uma pressão melhor também. Porque uma coisa importante, para a pessoa que tem pressão muito baixa, que também dá o quê? Cansaço, sono, a pessoa fica... até às vezes o paciente que toma remédio de pressão, começa a melhorar, emagrecer, a pessoa começa, ela me manda mensagem, André, eu tô com muito sono, eu tô muito cansada. A pessoa, ela fala com essa, né, assim, com essa palavra cansada. Mas, na verdade, a pressão tá muito baixa. E aí eu peço, olha, vai avaliar a sua pressão. E realmente, na maioria das vezes, essa pessoa está com a pressão baixa. Por quê? Porque ela ajustou nutriente, ela ajustou água. A água é muito importante para deixar o nosso volume sanguíneo adequado. Então, também, nem de menos, nem de mais, né? Quando a pessoa tem um volume sanguíneo adequado, ela tem um controle melhor de pressão. Pressão mais baixa, com mais água, regula essa pressão. Ela fica um pouquinho mais alta. Tá certo.
E é lógico, atividade física, sim, atividade Nunca física. É uma coisa só, né? Não acredito, assim, que me perdoe a Andréia, mas ela tem absolutamente toda a liberdade do mundo de me contradizer, é a profissional aqui da nutrição, mas dificilmente a pessoa ela tem uma única situação responsável por uma cena, por um episódio da vida dela. Sim. Nós estamos falando da nutrição, mas não adianta apenas a pessoa, como a Andréia disse aqui, ela se alimenta bem e descansa mal. Se alimenta bem, não faz atividade física. Se alimenta bem e para por aí. Não gerencia o seu emocional, não é? Né? Tem emoções tóxicas e enfim. Então, tudo isso é muito importante. Atividade física, alimentação saudável e gerenciamento do estresse. São 3 pilares que a gente precisa cada vez enraizar mais na nossa vida. Ir regando essas sementinhas que a gente planta e para que vire um dia uma árvore linda, um tronco forte, né? Para que a gente tenha realmente saúde e longevidade. Aprendi com a Andréia Gigliotti que o termo é saúde integrativa. Isso. Não é? Andréia, quero te agradecer pela sua participação. Quem quiser te seguir nas redes sociais e obter preciosas dicas sobre alimentação e nutrição, como faz? Meu Instagram, Andréia Nutrifuncional, e o meu Facebook, Andréia Gigliotti Nutricionista. É isto. Eu sigo Jonathan Alves também. Eu brinco com a Andréia que ela passa tantas dicas e faz tanto story e tanto reels que daqui a pouco não precisa mais fazer consulta, né? Informação boa é informação compartilhada. Não é? Andréia, muito obrigado pela participação. E amanhã ela estará aqui de novo com a gente na coluna Dica da Nutri. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigada, um ótimo trabalho para todos nós. Agora são 8 horas e, aliás, 9 horas e 4 minutos.